os nossos trabalhos. Primeiro orador inscrito, senador Paulo Paim, que gentilmente cedeu ao senador Jorge Cajuru. Então, com a palavra, senador Jorge Cajuru. Tudo bom? A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa que, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. Daqui abre ali. Senhoras e senhores brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, senhor presidente Gaúcho Reis, que nos orgulha, primeiro o agradecimento ao compreensível, ao ético, ao amigo e uma referência que tenho aqui, senador Paulo Paim, por me permitir, sou o segundo na inscrição, sempre a gente divide, né? Um dia ele, um dia sou eu, porque cumprimos aqui o nosso dever parlamentar. Mas apenas vou usar a tribuna desta casa por 10 minutos, rigorosamente, e tenho certeza que posteriormente acompanharei o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Paulo Paim. A vida aqui a gente precisa ser um garrincha, né? Sabatina com o presidente do Banco Central, desde 9h30 da manhã. Saí de lá agora, sou diabético, presidente Reis. Somos, né? Somos, né? Aí vem, você come, Cris que chama, né? Desse tamaninho, parece uma bala, e vem correndo para começar o plenário. Por quê? Porque a gente respeita tudo. Aí o presidente Davi nos chama lá agora para uma reunião com os líderes de bancada. Aí voltamos para plenário, enfim. Eu vou usar uma frase aqui que sei que os presentes, senador Humberto está presente? É ele? Eu não enxergo? Desculpa. É Humberto. Eu sei que Humberto, Paulo, eu sei que Reis, eu sei que o Brasil inteiro pela TV Senado, muitos e muitas, tem paixão até hoje, embora ela falecida, por Clarice Lispector. Ela dizia o seguinte: eu sei exatamente o meu tamanho, nem para menos, nem para mais. Exatamente o meu tamanho, nem para menos, nem para mais. Então, ora as bolas, se discutir em parte da imprensa, que eu tanto respeito, mas às vezes se informa mal, eu não tenho nenhuma dificuldade de subir a essa tribuna para discutir a reforma da Previdência, pontuando os seus pontos gritantes e até revoltantes em relação ao trabalhador brasileiro, a pessoas idosas, idosos, mas também enaltecendo os pontos bons dela, reforma da Previdência. Eu aqui, senador Paim é testemunha, porque ele todo dia acompanha, e ele todo dia em meus pronunciamentos, ele pede uma parte, precioso como sempre, e completa o meu pronunciamento com um conteúdo insofismável. Vossa Excelência deve se lembrar. Por quê? Porque eu não sou ignorante, embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo. Para um assunto como esse, presidente Reis, eu tenho que ouvir sociólogos, eu tenho que ouvir jornalistas. Então aqui eu já citei, e na íntegra apresentei seus artigos, Bernardo Melo Franco, de O Globo, um dos maiores do Brasil, Josias de Souza, da Folha de São Paulo, psicóloga Vera Iaconelli, historiador e jornalista Marco Antônio Villa, sociólogo de São Carlos, no interior de São Paulo, Ricardo Neri, jurista de currículo invejável, Luiz Flávio Gomes. Então, por que ontem, quando subi a esta casa para apresentar um pensamento sobre a reforma da Previdência, para mim, brilhante, cirúrgico, por que eu deixaria de citar o nome de uma professora de Direitos Previdenciários de Franca, no interior de São Paulo, Júlia Lenze Silva, que eu peço, presidente, humildemente, que se registre nos anais dessa casa o nome dela, Júlia Lenze Silva, porque eu assim fiz ontem. No aparte feito pelo senador Álvaro Dias, eu citei o nome dela, porque eu nunca vou deixar de dar crédito, inclusive nas frases, eu comecei aqui dando crédito a Clarice Lispector. Isso é um costume meu, é um dever meu, né?
Então, por favor, dizer que eu plagiei, me respeitem. Eu tenho 40 anos de imprensa no Brasil e não sou jornalista formado de qualquer maneira ou deformado. Então, por favor, é um mínimo de respeito que eu peço. E para ser rápido e não perder o que prometi ao senador Paulo Paim, lá agora na sabatina com o presidente do Banco Central, estava indo tudo bem. Eu lhe cumprimentei, disse que o ministro Paulo Guedes, a quem tenho profunda admiração, foi muito feliz na escolha da equipe econômica dele, do próprio neto, do histórico Roberto Campos, o Roberto Campos Neto. Agora, quando ele falou sobre juro alto de banco, inflação baixa, e ele quis justificar, aí eu fiquei muito triste. Porque, gente, eu não generalizo, mas senhoras e senhores, vossas excelências, senadores e senadoras presentes, banco, na sua maioria, é um negócio que, para mim, é melhor do que crime organizado. Obrigadíssimo e atentamente lá da sala do presidente, agora na reunião, ouvirei o pronunciamento do senador Paulo Paim e os seguintes, e voltarei daqui a pouco ao plenário. Obrigado, presidente. Agora assumiu o presidente, que eu não enxergo daqui? O Marcos Duval. Vossa Excelência, segue os trabalhos aí, como sempre, com propriedade. Agora chamar o senador Paulo Paim, por favor. Já está. Marcos Duval, senador Roberto Costa, senador Cajuru, senador Luiz Carlos. Senhor presidente, eu tenho que fazer 2 registros que eu ia fazer ontem. Mas ontem eu acabei cedendo meu lugar e fui ao dentista e voltei para cá, tinha terminado. Então, se você puder dar uma tolerânciazinha para mim hoje, eu agradeço muito. O primeiro, senhor presidente, é um pronunciamento curto esse, mas não tem como eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu sempre digo que direitos humanos não tem fronteira, eu não falar algo sobre a crise aqui na vizinha Venezuela. Senhor presidente, o Papa II dizia que, Papa João Paulo II dizia que a violência jamais resolve conflitos, nem sequer diminui suas consequências dramáticas. A guerra é sempre uma derrota da humanidade. Diariamente, eu diria que milhares de crianças morrem no mundo em decorrência dos efeitos das guerras, da fome, doenças e falta de ajuda. 1 de cada 5 crianças no mundo vive numa região de guerra. Quantos milhões já morreram nas guerras? Quantos inocentes? Quantas famílias destruídas? Perguntas como: a quem interessa a guerra? Deveriam ser permanentes entre nós. A quem interessam os embates armados? Quais os interesses que estão por trás de cada guerra? As potências mundiais não consideram o interesse das pessoas, do povo. Temos que olhar para as pessoas. Senhor presidente, temos que olhar para além do que os olhos veem. Direitos humanos não têm fronteira, seja em qualquer país do mundo. Já disse Martin Luther King, a injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todos os lugares. Tudo que afeta alguém diretamente afeta a toda a humanidade indiretamente. Se há conflitos, sejam quais forem, sejam eles quais as suas matizes ideológicas, econômicas, sociais, que se resolvam através da paz, da diplomacia, do diálogo. A guerra, repito, é o fracasso da diplomacia, é o fracasso do diálogo. A vida é uma essência do universo, do planeta. Todos nós temos direito à felicidade e à vida. Repito, direitos humanos não têm fronteira. Que prevaleça o diálogo e a diplomacia.
Senhor presidente, esse outro pronunciamento eu ia fazer ontem, infelizmente não pude, por motivo de ter que ir ao médico. Eu vou falar, senhor presidente, sobre o voto, também como presidente da Comissão de Direitos Humanos, o voto do ministro Celso de Mello sobre criminalização da homofobia. Senhor presidente, senador Marcos Duval, as páginas da história são escritas a partir de acontecimentos, de fatos, de ações, de acumulação de conhecimento, mas também a partir de grandes pronunciamentos. Homens e mulheres, governantes, filósofos, cientistas, revolucionários, poetas, artistas, gente do povo, enfim, de todos os segmentos. Na Grécia Antiga, nas praças, no Senado romano, nos parlamentos modernos, nas tribunas, nos tribunais, nas assembleias constituintes, nos teatros, nas telas de cinema, nas ondas da internet, consagrados vultos, lembro aqui de grandes pronunciamentos. Sócrates, Cláudio, Camões, Galileu, Padre Vieira, Danton, José Bonifácio, Abraham Lincoln, Joaquim Nabuco, Gandhi, Dolores e Baruch, Tancredo Neves, Pepe Mujica, Charlie Chaplin, abrimos aspas. Disse Charlie Chaplin um dia, num dos seus pronunciamentos: todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Desejamos viver para a felicidade do próximo. Por quê? Por que temos de odiar e desprezar uns aos outros? Nesse mundo não há espaço para todos? Claro que há. Fechar aspas. Ao ser condenado à prisão perpétua, Nelson Mandela proferiu um dos mais bonitos discursos da vida. Disse ele: acima de tudo, nós queremos direitos políticos iguais, porque sem isso, nossa impotência será permanente. Acolhi o ideal de uma sociedade livre e democrática, onde todas as pessoas vivam juntas em harmonia, com igualdade de oportunidades. Nelson Mandela. Herbert de Souza, nosso querido Betinho, que já foi há um bom tempo, ao pregar a solidariedade mundial, assim disse: utopia, sim, e que pode se transformar em realidade. Afinal, nascemos para isso, para superar os limites e as situações que nos desumanizam e encontrar caminhos da nova humanidade, aquela que construímos com a nossa ação de cidadania, políticas humanitárias, democracia. Senhor presidente, temos a liberdade no dia de hoje de registrar aqui o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, sobre a criminalização da homofobia, concluído na quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Considerados por muitos, inclusive pela imprensa brasileira, como um voto histórico, abro aspas, em uma das partes do pronunciamento, que é um pronunciamento longo, de mais de 100 páginas. Uma voz firme na defesa dos direitos das minorias, do relevo e importância da Constituição e seus dizeres, e das prerrogativas em competência, da própria competência do Supremo Tribunal Federal. Foram 155 páginas em que declarou a mora inconstitucional do nosso Congresso em criminalizar a homotransfobia e, por isso, o ministro Celso de Mello defendeu a interpretação conforme a Constituição, enquanto não houver legislação específica do próprio Legislativo, que tem que aqui decidir para equiparar essa prática hedionda ao racismo. A marginalização imposta aos integrantes dos grupos LGBTs foi duramente criticada pelo ministro, como sendo uma afronta à própria democracia. Democracia esta que requer igualdade, vulnerar populações por aspectos da própria existência
é uma ofensa frontal ao Estado democrático de direito, afirmou. A questão da homossexualidade, senhor presidente, conforme Celso de Mello, surgida em um momento no qual ainda não se debatia o tema, tem assumido em nosso país, ao longo de séculos de repressão, de intolerância e de preconceitos de graves proporções que tanto afetam as pessoas marginalizadas, estigmatizando e privando-as de direitos básicos em contexto social que lhes é claramente hostil e vulnerador do postulado da essencial dignidade do ser humano. Celso de Mello faz do voto um resgate histórico das perseguições sofridas por esse grupo, lembrando ele casos recentes de violências, traz dados de morte, de ódio. E aqui, senhor presidente, eu lembro que o Brasil é o país em que mais se assassina homossexuais no mundo. O país registrou 445 casos de assassinatos em 2017. Em 2008, presidente, em junho de 2016, 868 perderam a vida da forma violenta, me referindo, claro, a transvestis e transexuais. Ele conceituou o racismo e ressaltou a amplitude do conceito, sendo entendido como uma lógica de exclusão e de intolerância. Chegando às conclusões da reflexão que promoveu, o ministro Celso de Mello fez a defesa da competência e mais do que isso, do dever do Supremo em acolher o tema e conhecer essa demanda. É por isso, senhor presidente, que se pode proclamar, ele disse, é por isso que se pode proclamar que o Supremo Tribunal Federal desempenha as suas funções institucionais e exerce a jurisdição que lhe é inerente, de modo compatível com os estritos limites que lhe traçou a própria Constituição. Prossegue o ministro, presidente, abre aspas, portanto, reconhecer que a prática da jurisdição constitucional, quando provocadas por aquelas ou por aqueles atingidos pelo arbítrio, pela violência, pelo preconceito, pela discriminação e pelo abuso, não pode ser considerado, ao contrário do que muitos erroneamente supõem e afirmam, um gesto de indevida interferência da Suprema Corte na esfera orgânica dos demais poderes da República. Fechamos aspas. Senhor presidente, mais uma vez, quero dar meus cumprimentos ao voto do ministro Celso de Mello, que eu vou entregar à mesa na íntegra, senhor presidente. Por décadas e séculos, o povo brasileiro tem sofrido intolerância, preconceito, racismo, perseguição, marginalização. Ataques aos direitos básicos sociais, civis, trabalhistas, ataque à nossa Constituição cidadã, passam a ser rotineiros em um cenário de total desrespeito às diferenças. O país não suporta mais o discurso fragmentado e vazio, posições binárias que só incentivam o ódio e a violência de um contra os outros. Eles contra nós contra eles. Não dá, senhor presidente. No mundo dividido em bem e o mal, em sagrado e profano, entre cruz e espada, entre éticos e corruptos, temos que romper essa barreira, atravessar esse mar tempestuoso, frio, gelado, contrário à verdadeira condição humana, pois ela separa sonhos e esperanças. Somos de carne e de osso, temos alma, choramos sim, por que não lembrar? Rimos, somos gente. Nascemos para ser livres, livres como os ventos que abrem caminhos e cortam quietudes nas varandas em fins de tarde. Não chegaremos a lugar algum com os vícios das masmorras, com cenários pintados em rubro-sangue. O nosso país e a nossa gente são muito maiores que as discórdias e as inverdades. Queremos temperança, equilíbrio, respeito.
Queremos aço templado na forja de um país justo. Somos pedra, fogo e luz que encanta e canta canções e poetiza as nossas inquietudes. Esse é o Brasil que nós queremos. Um país democrático, um Brasil, talvez, sonho meu, que tenha a poesia na ponta da língua para aproximar o outro, que assegure a liberdade, a igualdade, a fraternidade, pois só assim que esta terra existirá como nação. E a partir do momento que cada um de nós entender que somos todos irmãos, de fato, tudo mudará para melhor. E se somos todos irmãos, devemos cantar o amor, desde a profundeza da nossa alma, dos escaninhos do coração, porque e para que o ódio, a violência, se tem algo lindo ao alcance de todos nós, que essa palavrinha pequena chamada amor. Amor que Carlos Drummond de Andrade assim rabiscou. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar, continua ele, amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar e amar, sempre e até de olhos vidrados, amar e amar e amar. Que pode, pergunto eu, o ser amoroso sozinho, numa rotação universal, se não rodar também e ficar com a palavra mais linda, que é o amor. Amar, o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples caminhos de ânsia. Aí eu termino, senhor presidente, agradecendo já muito a Vossa Excelência. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração, e amar o inóspito, o cru, o vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, e a rua vista em sonho, ou mesmo uma ave de rapina. Entre nosso destino, amor sem conta, distribuo pelas perfidas ou nulas doações ilimitada e uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesmo de amor. E na segura, eu diria, nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Peço respeitosamente, senhor presidente Marcos Duval, pela alegria de ter até esse momento me dado a oportunidade de falar um pouco mais, que registre nos anais da Casa o voto do ministro Celso de Mello sobre discriminação da homofobia. Obrigado mais uma vez, Marcos de Mello, Marcos Duval, por vossa presidir a sessão. Agradeço ao líder Humberto Costa, que eu tinha feito um pedido a ele, diz, vai tranquilo, faça lá o teu pronunciamento. Presidente Marcos Duval, muito, muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Senador Humberto Costa, por favor. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, aquelas pessoas que nos ouvem pela Rádio Senado, nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, é absolutamente inacreditável a imensa capacidade que esse governo tem de construir aberrações. São tantas todos os dias que parece ser a única área que efetivamente funciona nessa gestão de Bolsonaro, a de gerar equívocos. O mais recente deles tem um ator já conhecido nessa arte do constrangimento, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que já disse que o brasileiro viajando é um canibal e um ladrão. E hoje,
na Comissão de Educação, onde ele ainda está, e eu espero ainda poder inquiri-lo, vários senadores o instaram a pedir desculpas ao povo brasileiro por essa afirmação infeliz, e ele, não sei se por soberba, por arrogância, perdeu a oportunidade de fazê-lo. É de autoria dele um bizarro comunicado disparado às escolas do país no dia de ontem, em que pede, entre outros absurdos, que sua mensagem com o slogan de campanha de Bolsonaro seja lida a todos os alunos, cujas imagens ele quer ver gravadas e enviadas ao seu ministério e ao Palácio do Planalto. Há, nesse tipo de conduta, um rosário de barbaridades sem precedentes no recente passado brasileiro. É completamente assombroso que o ministro da Educação determine que, dentro do ambiente escolar, crianças e adolescentes sejam filmados sem consentimento ou autorização legal dos pais, num total desrespeito a direitos elementares resguardados pela Constituição. É alarmante que, em papel de timbre oficial, assinado diretamente pelo ministro, siga uma orientação para que diretores de escola leiam em ato solene, na presença de todos os alunos, o slogan de campanha do presidente da República. Se isso não for crime de responsabilidade cometido por um ministro de Estado, se isso não for improbidade administrativa, eu não sei mais o que é. Os mesmos lunáticos que inventaram o fantasma da doutrinação ideológica nas escolas são os que estão transformando em realidade esse fantasma da doutrinação ideológica nos moldes mais bem acabados de qualquer ditadura. Não há uma única entidade séria neste país que trabalhe com educação que não tenha se insurgido contra essa atrocidade ideológica de baixo calão. Até mesmo o insuspeito Escola Sem Partido, que não inclui no rol das entidades sérias, chamou essa diretriz do Ministério da Educação de fim da picada. Nós só podemos crer que, de tão surreal, isso só possa ser mais uma manobra diversionista dessa gestão para desviar o foco dos temas urgentes e essenciais sobre os quais o ministro tem silenciado ou sido totalmente incompetente para lidar. Hoje, por exemplo, ele não se manifestou sobre algumas questões, ou pelo menos até a hora em que eu estava lá e vim para cá, sobre algumas questões cruciais, como a proposta de privatização das universidades, de cobrança de mensalidades, de manutenção ou não do processo de eleição direta de reitores, do que fazer com o Plano Nacional de Educação e com a meta do gasto de 10% do Produto Interno Bruto com educação, do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Fez um comentário superficial sobre a questão do Mais Médicos e o fechamento de faculdades de medicina, ou pelo menos a não abertura de mais vagas. Não vi que ele se pronunciasse contra essa barbaridade, contra os professores do Brasil, que é o fim da aposentadoria especial do magistério. Eu já fui professor, ensino muitas vezes, e eu sei o que é o desgaste que um professor passa para se imaginar que ele tenha que trabalhar até os 60 anos para se aposentar, as professoras também, e para ter uma aposentadoria integral, trabalhar 40 anos. Não vi
o senhor ministro falar sobre qual a proposta do governo para a preservação, ampliação e manutenção do Fundeb. Não vi o senhor ministro falar das suas propostas. Aqui acabou de falar o senador Paulo Paim sobre o voto do ministro Celso de Mello no que diz respeito à criminalização da homofobia, e as escolas brasileiras estão cheias de bullying contra pessoas que têm orientação sexual diversa e, portanto, não vi o ministro dar qualquer fala sobre isso. Não vi falar sobre as chamadas 100 metas nacionais prioritárias do governo e nem sobre a escola sem partido. Falou aqui lá da militarização das escolas. Quando perguntado, não reconheceu que isso é uma proposta inviável, porque o custo de uma escola militar é 3 vezes maior do que o custo de uma escola de tempo integral comum. Ele não disse se vai dar mais recursos para essas escolas, porque as escolas militares têm mais recursos, é por isso que elas podem oferecer um ensino de qualidade, com professores mais bem remunerados, mas como defender uma proposta como essa, que implica mais gastos, com um governo que mantém intacta a proposta ou a emenda constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos públicos orçamentários, inclusive para as áreas de saúde e educação. Então, por isso é que nós entendemos que o ministro, com todo respeito, não tem cumprido o papel que um ministro da educação deveria ter. Aliás, o Brasil vem sofrendo um azar, porque de 2016 para cá tivemos o pior ministro da história da educação no Brasil, o ex-deputado Mendonça Filho, que Deus o tenha, e agora um que quer se equivaler a ele, que é esse atual ministro da Educação. Então nós só podemos crer que de tão surreal, como eu disse, seja essa uma manobra diversionista. Hoje, por exemplo, nós passamos por uma crise universitária sem paralelo na história do país. E, no entanto, o ministro Vélez quer cobrar mensalidades dos alunos e reservar as instituições de ensino superior apenas para aquelas pessoas que ele considera integrantes de uma elite intelectual. Gente, talvez, da densidade acadêmica de Olavo de Carvalho, o auto-intitulado intelectual filósofo, ou pessoas como os ministros do Meio Ambiente e a da Família, notabilizados por afirmarem que têm formação que jamais tiveram. Sinceramente, o Brasil mereceria coisa muito melhor do que esse governo Bolsonaro. Nós temos o Mais Médicos sendo rigorosamente desmontado, com cursos de medicina impedidos de serem abertos e com a saúde pública desassistida na atenção básica. Nós temos o fim da aposentadoria especial do magistério, que está na proposta da reforma da Previdência. Nós temos a militarização das escolas. Nós temos a proposta de inserção de policiais armados dentro de um ambiente de ensino contrária às regras mais básicas das políticas de educação. Mas a nada disso o ministro responde de forma clara. Nada ele acrescenta, nada de substantivo agrega ao debate. Nós o ouvimos durante horas na Comissão de Educação e dali nada saiu de proveitoso e consistente que pudesse indicar as diretrizes do MEC para essas questões cruciais ao país em um momento como este. É o absoluto vazio, é o completo apagão de políticas públicas num ministério fundamental ao futuro do Brasil. Eu quero, senhor presidente,
Primeiro, agradecer a tolerância de Vossa Excelência e verdadeiramente lamentar a condução do Ministério da Educação pelo senhor Ricardo Vélez Rodrigues, que, aliás, traduz bem o nível limitado do presidente e do governo a quem ele serve. Ele tem se mostrado absolutamente despreparado para o cargo que ocupa, menor que a cadeira em que senta e sem qualquer equilíbrio para comandar um ministério da importância do MEC. Ministério esse hoje inteiramente paralisado pela ineficiência, pela desinformação, pelo despreparo daqueles que estão ocupando as funções mais importantes do Ministério, absolutamente paralisado. Suas desculpas apresentadas pelos últimos atos tomados desnudam, antes de mais nada, a falta de capacidade para o exercício da função, em razão de que o ministro deveria ter a grandeza de abandonar o cargo em favor de alguém mais capacitado para exercê-lo. Muito obrigado, senhor presidente, especialmente pela tolerância de Vossa Excelência. Quer trabalhar? Com a palavra, como orador inscrito, o senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, a última eleição no Brasil estiveram fortemente associadas ao clima de mudança. O povo percebia claramente que o país não poderia continuar da forma como estava. Cheguei ao Senado da República após constituir uma candidatura independente, sem amarras, sem constrangimentos, sem apoios financeiros obscuros e não declarados. Estou aqui para representar o povo capixaba. Foram eles os responsáveis por me conceder a honra de estar aqui, representando o Estado do Espírito Santo, motivados, com certeza, pela minha história e pela minha experiência em assuntos relacionados à segurança pública. Acreditaram os capixabas que, embasado em minha experiência nacional e internacional de mais de 20 anos nessa área, eu poderia contribuir com uma visão diferente e propor soluções para os problemas antigos. O nosso único compromisso, portanto, aqui no Senado Federal, é de fazer um trabalho sério, comprometido com o crescimento do Brasil, e especialmente com o nosso povo do Espírito Santo. Se não nos elegermos recorrendo ao repertório da política tradicional, pretendemos inovar também na comunicação com o nosso eleitor. Faremos uso das redes sociais para estabelecer um canal aberto com a sociedade, recorrendo a enquetes para ouvir a opinião pública e o clamor popular. Tenho procurado, desde o primeiro dia de trabalho nessa casa, corresponder a esses anseios com muito trabalho. E com grande satisfação, senhor presidente, venho hoje à tribuna para tratar de assuntos que são muito raros e dizem respeito a mais justas preocupações da população brasileira, em particular dos meus conterrâneos. Quero me referir de maneira especial a um assunto particularmente importante para o meu Estado. Trata-se da PL 395 de 2019, que concede anistia aos policiais militares do Espírito Santo, do Ceará e policiais civis e agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais, por sua atuação em movimentos reivindicatórios ocorridos de janeiro de 2011 a 7 de maio de 2018. Tive a felicidade de ver aprovado no último dia 19 de fevereiro o requerimento de minha autoria, subscrito por mais de 30 colegas dessa casa, para que esse projeto, já aprovado pela Câmara por unanimidade, tivesse tramitação em regime de urgência aqui no Senado. Graças a essa iniciativa, o projeto está na ordem do dia de hoje. Permitam, Vossas Excelências, que hoje eu defenda a aprovação dessa matéria. Sabe-se que esses servidores do Estado são proibidos por lei de realizar greves, dada a natureza da sua função. É preciso, contudo, entender os seus motivos, quando seus salários são rebaixados e a sobrevivência de seus familiares ficam ameaçadas. Situações de escassez são as más conselheiras e podem levar a atos extremos.
Não estou aqui sugerindo que descumpra a lei, da qual me considero um permanente defensor. Estou pedindo para olharmos para o outro lado da questão, que tem inúmeros argumentos em sua defesa. O primeiro deles é que a expulsão de militares de sua corporação me parece uma punição extremamente exagerada. Jogou-se ao desamparo aqueles que lutavam contra ele. Eu sei que estou falando porque conheço pessoalmente diversos casos no Espírito Santo. Pior do que deixar essas pessoas desamparadas é expô-las a uma situação de vulnerabilidade, na qual, por absoluta falta de opção, se vejam obrigadas a se entregar ao descaminho do crime organizado. Vejo isso como uma tragédia terrível e perfeitamente evitável. Não menos importante, e que estaremos entregando à organização criminosa policiais bem treinados, que muitos bem poderiam estar sendo utilizados no combate a essa organização. Desfalcamos o Estado com bons policiais para entregá-los de bandeja a perversas quadrilhas de criminosos. É preciso refletir bastante sobre isso, senhor presidente. O que levou uma instituição de 180 anos, que é a Polícia Militar do Espírito Santo, a fazer tal paralisação. As pessoas precisam conhecer as verdadeiras razões, os motivos que levaram os familiares a realizar essa intervenção. Apelo para que os meus colegas, portanto, para que reflitam e aprovem essa matéria. Tenho certeza de que estaremos fazendo justiça, nesse caso, e defendendo o interesse da população do meu Estado. A espinha dorsal da nossa atuação no Senado será, senhor presidente, a segurança pública. Sendo assim, já apresentei 4 projetos de lei, todos relacionados à temática. O primeiro deles prevê a identificação de condenados por crime que envolvam atos de pedofilia em sistemas públicos de informação. Como se sabe, os crimes relacionados à pedofilia têm aumentado muito e a população se sente, com justa razão, ameaçada naquilo que tem de mais vulnerável, que são as nossas crianças. Outro projeto que apresentei à Casa diz respeito a um tema que já provocou polêmica em passado recente, mas necessita, portanto, de um tratamento mais objetivo pela lei. Refiro-me ao uso de algemas durante a busca pessoal e condução de presos, matéria essa que eu ministro em várias partes do mundo. Como na maioria das partes dos países desenvolvidos, creio que a atuação do policial, técnica e cautelosa, deve estar sempre um passo à frente do criminoso. Assim, estou propondo que a utilização das algemas volte a ocorrer de modo preventivo, como forma de preservar a vida e a integridade dos agentes da segurança pública, do próprio suspeito ou do próprio conduzido e da população em geral. Ainda em relação ao tema de segurança, também apresentei projeto a essa Casa para aumentar a pena para os crimes hediondos de homicídios, os crimes de homicídios, lesão corporal, estupros cometidos contra crianças, adolescentes, pessoas portadoras de deficiências e idosos, com crimes na esfera da barbaridade por meio de execução e especial crueldade. Penso que o tema por si só dispensa maiores justificativas. Compreendo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a questão da criminalidade também tem raízes com problemas sociais. Em razão disso, outro projeto apresentei nessa Casa, em primeiros dias aqui que esteve, refere-se à prevenção da evasão escolar. Pelo projeto, compete ao poder público, na respectiva esfera de competência federativa, elaborar um levantamento anual de crianças e adolescentes em idade escolar, fazendo-lhes a chamada pública e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. O poder público deverá ainda adotar estratégias para prevenir a evasão e o abandono escolar, inclusive por meio de visitas domiciliares, busca ativa e ações de caráter intersetorial. O sucesso de um país advém da capacidade de garantir a todos a igualdade de oportunidade, a democratização do conhecimento e a disseminação de ideias de que, por meio da educação, qualquer indivíduo pode ter seus sonhos e seus objetivos alcançados. Nesse sentido, quero prestar uma homenagem especial a uma conterrânea, a astrofísica capixaba Marcele Soares Santos, que foi reconhecida pela Fundação Alfred Sloan como uma das melhores jovens cientistas do mundo. Destaco que Marcele, formada em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo,
constitui verdadeira prova de que o investimento em educação e a valorização dos nossos profissionais podem romper imensas barreiras e projetar o nosso país a uma dimensão inimaginável. Apresentei o requerimento para a inserção em ata de voto de louvor à doutora Marcele pelo trabalho desenvolvido na área da astrofísica e pelo reconhecimento mundialmente. Para finalizar, espero conduzir um mandato que esteja à altura das expectativas do povo capixaba. Renovo a política e podermos resgatar a fé das pessoas e das pessoas nas instituições, aproximando-se cada vez mais das aspirações da sociedade. E com enorme otimismo que esperamos desempenhar o nosso mandato nos próximos 8 anos e fazer a diferença para colocar o país de volta aos trilhos. A coragem aliada à vontade, a determinação somada à estratégia, o otimismo ao lado da fé, a competência em conjunto com o amor, fazem os objetivos que nascem em nossos sonhos se tornarem reais. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 2:23. Muito obrigado. Obrigado, senador Marcos Duval. Com a palavra, o senador Plínio Valério. Você pode ficar. Senador presidente, senhoras e senhores senadores, senador Marcos Duval, eu estava vindo do gabinete e achei pertinente fazer o discurso que eu havia preparado para trocar ideias aqui, que diz respeito também à polícia. Eu procurei detectar no projeto do ministro Moro alguma coisa que falasse, que reforçasse a polícia. E acabei encontrando coisas boas, mas também tem coisas preocupantes. O crime cresce e se organiza no espaço concedido pela ineficiência da polícia e pela fragilidade dos instrumentos legais que parecem movidos pela compaixão aos predadores. Essa constatação, presidente, é de José Vicente da Silva Filho, um coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. É um artigo muito bom publicado na revista Veja. Temos hoje aqui no Congresso Nacional uma série de propostas legislativas que é o chamado pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que procura corrigir justamente essa dolorosa fragilidade apontada pela matéria de Veja, que é o descarte por sucessivos governos de leis criminais mais severas, alegando que, em vez disso, deveria ser dada prioridades a tentativas de consertar as imaginadas raízes sociais da violência. Não deu certo, como sabemos. E como prova, a espiral de criminalidade que atinge o país, constituindo o tema central da última campanha eleitoral. O projeto anticrime do ministro Moro procura endurecer o cumprimento das penas, alterar o conceito de organização criminosa, assegurar a execução provisória de condenações, dificultar a soltura de criminosos habituais, aprimorar a investigação de crimes, entre uma série de outras medidas. Embora, presidente, essas propostas possam e devam ser aperfeiçoadas por nós, parlamentares, constituem um esforço vigoroso para tornar mais eficaz a nossa legislação penal, assim como as normas relativas às execuções penais. Precisamos, porém, ir adiante, que é para garantir maior efetividade da polícia. A gente acha que se não fortalecer a polícia não vai adiantar muita coisa, não. O pacote anticrime contém medidas com esse objetivo. Por exemplo, ao redefinir questões ligadas à legítima defesa, mas o seu objetivo maior é, como dissemos, ultrapassar e corrigir a atual fragilidade dos instrumentos legais. O ministro Sérgio Moro tem a percepção de que se precisa promover a gestão eficiente da polícia no Brasil sob o controle dos governos estaduais. É aí que mora o perigo. Nesse sentido,
Moro defende maior integração entre a Polícia Federal e as polícias estaduais, tanto assim que criou uma Secretaria de Operações Policiais Integradas, escolhendo para comandá-la o delegado da Polícia Federal, Rosalvo Franco, ex-superintendente da Polícia Federal no Paraná e participante da Operação Lava Jato. Ao confirmar essa escolha, ao meu ver, o ministro Moro disse que a Secretaria não vai invadir as autonomias dos estados. Abre aspas, não é trazer as polícias para o comando do Ministério da Justiça, mas fazer a coordenação, fecha aspas, palavra do ministro. Existe, portanto, meu bom senador, a percepção de que, mesmo respeitando a divisão de competências estabelecidas pela Constituição, precisa-se de maior eficiência na ação policial. Essa que a população vê no dia a dia, essa que se consolida no dia a dia, que mexe com a vida das pessoas. Aquele policial que está investigando, que a gente está sabendo, que está podendo perceber. Em resumo, o que precisa é de polícia nas ruas. Esse artigo do Coronel José Vicente lembra e dá uns dados aqui. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil só esclarece 11,8% dos homicídios, enquanto que 49% dos efetivos da Polícia Militar estão em todo lugar, menos nos quartéis. Estão sempre à disposição. É um quadro chocante, não é o único no país. No Amazonas também é assim, no seu estado, eu creio que no Espírito Santo também é assim. Há uma série de exemplos que mostram ser possível, sim, reverter essa situação. Todos eles evidenciam que o êxito no combate à criminalidade ocorre quando se investe na capacidade da resposta das polícias. Costuma-se citar o caso de Nova York, que fortaleceu a polícia dos distritos com pontos de maior violência, decretou tolerância zero aos delinquentes e cobra resultados semanalmente ao seu comando cada unidade policial. É o que a gente estava falando, o pacote prevê, está muito aqui em cima, mas deixa a polícia a cargo dos governos estaduais, que, como nós sabemos, na maioria dos estados nesse país está falida. Talvez o maior exemplo seja o de Bogotá, que há pouco tempo era apontada como uma das capitais mais violentas do mundo. No primeiro ano, após a adoção de novo plano contra o crime, a polícia quintuplicou as prisões, prendeu mais de 60 mil por delitos grandes ou principalmente pequenos e triplicou a apreensão de armas. No artigo, o Coronel José Vicente mostra que se precisa de treinamento de alta qualidade, assim como se precisa de tecnologias avançadas, mas se necessita, acima de tudo, e tudo da relevância ao que tem mais experiência no conhecimento, na ciência e na contenção, que são exatamente os policiais, que é exatamente a polícia. Esse time que está na rua, ou que deveria estar na rua. Enfim, senhor presidente, comparando o projeto de crime com os artigos, com as leituras, com os índices de violência, é uma constatação básica. Os avançados instrumentos legais que estão sendo propostos deverão trazer resultados, mas não trarão automaticamente os benefícios esperados, que é a contenção progressiva da corrupção, do crime organizado e da violência das ruas. Como instrumento que são, vão depender sempre de estruturas e competências para usar o máximo de sua potência como fatores de redução do amplo espaço de impunidade onde navegam os infratores da lei. O trator dessa reforma é a instituição policial em todos os níveis. É aí que a minha preocupação, e eu vi o senhor discursar, a minha preocupação é exatamente essa. Não se adianta se pregar reforma, se fazer coisas modernas, se você não reforma, se você não condiciona, se você não dá condições à polícia de agir. É a polícia que pode realmente combater e diminuir esses crimes. Ela tem um papel decisivo nos estados, principalmente as polícias militares, que vigiam as ruas e sinalizam a estrutura das leis e todo o sistema de controle dos espaços públicos. Em resumo, e eu finalizo, precisamos sim de uma reforma na nova legislação penal e de execuções penais, estendendo-se até, como faz o projeto do ministro Moro, a legislação eleitoral e a lei da improbidade. No entanto, repito, só teremos êxito no combate à criminalidade com a polícia nas ruas e uma polícia eficiente, treinada, respaldada pelo Estado especial e motivada. E não é isso que a gente vê. E se deixar para os estados, não é isso que veremos. Daí a minha preocupação, presidente. Muito obrigado. Parabéns, senador, pelo discurso. Quem está aí é mais? Cadê?
Ok, não havendo oradores, a gente suspende a sessão.